Olá, bom dia. Café da manhã chegando, né? E hoje vamos dar continuidade na leitura no livro de São Tiago, no capítulo 5, onde diz aqui no título: Advertência aos ricos opressores. Esse é o título da mensagem do livro de São Tiago, livro da Bíblia, Novo Testamento, e vamos ler. Esse é o café da manhã que Deus nos traz. Lembrando que esse café não é para o corpo, não é para a carne, não é para o lado de cá, o lado externo. Esse café, ele é para o espírito. Então, é um alimento para o espírito, ou seja, para o nosso interior, ou para o intelecto, ou para a sua cabeça, né? E a mensagem esse alimento para o nosso interior. Lembra, Jesus disse: nem só do pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra nos mantém alimentado, ou seja, determinado, com o espírito revigorado, cheio de vigor para continuar a jornada, para caminhar, né, nesse caminho onde todos nós estamos caminhando, nesse planeta, nessa dimensão. Então, aqui está já a leitura desse livro. Esse livro não é um livro lançado ontem, não foi um livro que um artista, uma pessoa aí qualquer, um ser humano, lançou. Não é um livro lançado ontem. Esse livro, ele já existe há muitos anos, né? Já tentaram exterminar ele, né? Acabar com ele, mas ele não conseguiram acabar com esse livro. Então, esse livro, meu amigo, ele é digno de eu, de mim, você, todo mundo ler esse livro. O que ele vai trazer para você? Força, alimento, né? Atitude, coragem, ânimo, tudo aquilo que você precisa. Então, nesse livro você encontra, você acha. Aqui você se alimenta. Aqui é um alimento que todos deveriam, né, comer, se alimentar. Então, vou ler aqui, né, o que o capítulo 5 diz. Poucos versículos, né, mas como aqui você consegue alimentar, tirar de poucas palavras, poucos versículos, você consegue sim alimentar você. E aí você fica forte para caminhar durante esse dia de hoje, né? Para você conseguir alcançar, vencer, transpor tudo que se levantar durante esse dia contra eu, contra você, contra qualquer pessoa. Então bora lá. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês
retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, olha aqui o que está escrito nesses 5 versículos, né? Aqui Deus levanta, né? Ele se levanta usando essas palavras para falar com os ricos opressores. Quem são esses? Essas pessoas que Deus se levanta para clamar, para falar contra essas pessoas, são os ricos, as pessoas ricas. Você entende? Que não lembra do pobre, pelo contrário, eles usam as pessoas pobres para enriquecerem. E a essas pessoas pobres, o salário que eles pagam, meu amigo, é uma miséria, é uma vergonha. Então, por isso que Deus aqui, na sua palavra, se levanta contra os ricos e opressores, né? E diz para ele: olha, o seu ouro e a sua prata e as suas riquezas, o seu dinheiro, as suas fazendas, né? O que acontece? O que aconteceu? Se enferrujaram com o tempo. Por quê? Porque todos, eu, você e todas as pessoas que alcançar riquezas aqui nessa terra, ela só serve por um tempo. Ela dura sim, por um tempo. Se Deus dá graça desde o dia que você recebeu a riqueza até o dia da sua morte, se você tiver a capacidade de administrar, entenda isso, as suas riquezas, elas não terminam, elas não acabam, mas tudo que tiver nesse tempo, nesse período, se enferrujam, ou seja, acabam. A traça vem e corrói. O que quer dizer isso? Tudo se acaba, tudo se termina. Nada desse lado de cá, na terra, permanece. Tudo acaba. Também pode acontecer do ladrão, ou seja, das pessoas que administram a sua fazenda, a sua riqueza, o seu ouro, a sua prata. Eles também podem roubar. Tudo isso está registrado aqui no livro. Então, nada adianta a riqueza. Mas aqui, a palavra de Deus está indo de encontro os ricos opressores. Esses ricos que não lembram de Deus. E se não lembra de Deus, que existe um Deus, quanto mais vai lembrar das pessoas necessitadas, do trabalhador, do seu próximo, onde a palavra aqui está dirigindo bem claro, a palavra direta para o rico opressor que oprime os pobres, que usam dos pobres, né? Que dos pobres, os ricos, esses ricos opressores, tiram proveito. Né? A cada dia oprime o pobre, querendo cada dia, cada vez mais riquezas, dinheiro, fazenda, ouro, prata. E olha o que Deus diz. Olha o que Deus diz a respeito dos ricos opressores. Tem que entender que a mensagem aqui, ela é dirigida para os ricos opressores, porque tem que entender que não tem nada contra o ser humano, qualquer pessoa ser rico,
Não, não tem nada contra. O problema aqui está se esse rico que adquiriu fazendas, riquezas, se essa pessoa está oprimindo o seu próximo. Quer dizer, com a riqueza que tem, em vez de ajudar, dar condição aos outros humanos para viver, para ter uma vida digna, não, pelo contrário, esses ricos opressores usam a sua riqueza para oprimir, quer dizer, para atrasar, para dificultar, para complicar a vida do próximo. E aí Deus se levanta contra essas pessoas. Por quê? Porque o clamor dos pobres, dos trabalhadores que trabalham para esses ricos opressores, chegaram até o Senhor Deus. O clamor deles chegaram aos ouvidos do Criador. E o Criador fala a respeito desse povo, desse grupo de humanos. Vejam, olha o que Deus diz. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Veja bem o que Deus fala. Para os ricos opressores. Veja aí que Deus diz: vocês acumularam bens nesses últimos dias. E Deus fala: veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. Ou seja, Deus fala assim: olha, ricos opressores, observa o salário dos trabalhadores que trabalham para vocês. Quer dizer, Deus manda esses ricos olhar e ver se realmente está sendo justo o salário que é pago para os trabalhadores. Quer dizer, Deus está falando isso para esses ricos opressores, principalmente para esses que administram, o país, que realmente a culpa maior são dos líderes que administra, vamos falar realmente, o Estado, o país, também não só o Estado, nem só o país, mas também as grandes empresas, as multinacionais, esses ricos que eles fazem? E aí Deus fala para eles: o que vocês retiveram com fraude, quer dizer, Deus fala: vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram, que trabalham nos campos, e que vocês, ricos, opressores, retiveram com fraude. Ou seja, esses ricos opressores, até dão trabalho para as pessoas, mas não é um trabalho digno, um trabalho justo. O pagamento tem fraude. Quer dizer, todo esse dinheiro que esses ricos têm, que eles têm em cofre, as suas fazendas, são todas feitas com engano, com mentiras, com roubos, com fraudes. Não é uma riqueza justa. Essas riquezas que esses ricos, que a Bíblia vem aqui contra eles já em vida, quer dizer, nem morreram, já está sofrendo a condenação, porque quem condena e quem julga é a palavra. Nenhum ser humano tem o poder de julgar outro, mas a palavra de Deus tem o poder de julgar a todos. Por quê? Porque a palavra está escrita. E se está escrita, quer dizer, eu posso ler, qualquer pessoa pode ler e saber e ver. E se eu sei e continuo no meu pecado, na minha maldade, então, meu amigo, a
palavra já está me julgando. Para mim, o julgamento já chegou. Até porque, se eu estou sendo julgado, ainda é tempo de misericórdia. Há tempo para mim poder arrepender, né? Me converter desse caminho que eu estou indo e se voltar para Deus, para os seus ensinamentos, para os seus conselhos, para os seus preceitos, para os seus juízos. Por quê? Porque nesse mundo, meu amigo, ninguém trouxe nada e ninguém vai levar nada, a não ser o que você fez de bom ou de ruim, se eu fiz certo ou errado. Isso sim eu levarei, e todos levarão consigo, e se apresentarão diante do Criador para dar conta do que fizemos aqui em vida. Então, Deus é muito claro. Ele diz claramente que as riquezas dos ricos opressores, eles alcançaram essas riquezas com fraude, né? Mentindo, enganando, roubando os trabalhadores, as pessoas que recebem salários, que trabalham todos os dias, incansavelmente, nos campos, ou seja, nas empresas, nas casas, ou seja, trabalha para os ricos opressores. E esses ricos opressores não pagam com dignidade o salário do trabalhador. Pelo contrário, roubam. Além de roubar, ainda querem mais. E aí, o que a palavra de Deus diz? O que Deus tem contra esses ricos opressores? Deus diz: está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, o clamor desse povo, a necessidade, o sofrimento, sabe? O problema, principalmente isso que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, o clamor, a necessidade, a dor do povo clamando por causa da miséria que vive, da desgraça que vive, por causa de uma minoria, de um grupo de pessoas, né, que roubam, que têm riquezas, mas são roubadas. Não são riquezas justas, não é um dinheiro, não é uma fazenda que essas pessoas têm dignamente. Não, roubadas, são injustas. E é por isso que Deus se levanta contra os ricos opressores. E aí, Deus diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Quer dizer, enquanto as pessoas estão sofrendo, gemendo, clamando, né, não tem nem às vezes o que comer, né, os ricos estão vivendo luxuosamente, né, comendo, como diz aqui na palavra de Deus, desfrutando os prazeres, né, e fartando-se de comida. Quer dizer, em dia de dificuldade, em dia de abate, em dia de problemas que eu estou enfrentando, você está enfrentando, todos estão enfrentando. E os ricos? O que os ricos estão fazendo? Eles estão pegando as suas riquezas, as suas fazendas e está ajudando ao próximo? Não está. Não está. E aí, meu amigo, o que Deus, a palavra de Deus, porque Deus não vai descer mais na terra, Ele já desceu e Ele já deixou escrito na sua palavra, quer dizer, já deixou entre nós a sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ou seja, é o próprio Deus no
nosso meio, ensinando, nos orientando, aconselhando os seus filhos para entender o caminho certo para andar. E aí Deus diz: vocês têm condenado e matado o justo. Quer dizer, essas pessoas ricas, em vez de ajudar, em vez de estender a mão, em vez de dar condição, em vez de trazer, né, a solução para os problemas que todos enfrentam, não, pelo contrário, ao que Deus diz que os ricos fazem com os pobres: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E realmente, não é verdade isso? O pobre, meu amigo, ele, diante do rico, diante do poderoso, diante do homem que tem condições, infelizmente, o pobre não tem como resistir, não tem como se defender. Então, fica à mercê, quer dizer, do rico. E o rico, com o seu poder, que é por um tempo, que vai acabar, que tudo passa, porque nada trouxemos e nada levamos, já, quer dizer, o seu prazo vence, o seu prazo de validade vence. Vence o do pobre e vence o do rico, e os dois se vão pelo mesmo caminho. Segue-se o juízo, segue-se a justiça de Deus, que é justa, e aí Deus vai pedir conta, vai então fazer o seu julgamento. E aí, seu rico opressor, se você, enquanto vida, não se arrepender e não parar de oprimir o pobre, meu amigo, você vai sofrer uma consequência muito grande, porque aqui na palavra de Deus está escrito: e passa céu, passa terra, passa geração, passa tudo, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre, como estamos vivendo esses dias, que tudo está se cumprindo, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, vou deixar aqui o café da manhã, para que todos possam refletir e pensar a respeito desses 5 versículos que acabamos de ler, que Deus vem nos orientando, nos mostrando, nos aconselhando como devemos sim se portar enquanto viver aqui nessa terra. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e batizar todos que quiser nascer de Deus e entrar no céu, tem que se batizar nas águas, porque com o coração se crê na palavra de Deus, e se você crê, você se batiza nas águas, assim como Jesus se batizou. E não é batismo de 8 meses de idade e nem de criança, é um batismo já adulto. Jesus não era criança quando batizou. Então você, para nascer de Deus, tem que entender que é você, por livre e espontânea vontade, porque você creu na palavra de Deus, então você toma uma iniciativa, uma atitude e se batiza no nome do Senhor Jesus. Nesse momento, você nasce no reino de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida, é registrado o nascimento seu no reino de Deus. E aí, daí em diante, você precisa agora amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo, e procurar fazer o bem todos os dias da sua vida, até o último suspiro. Essa é a mensagem do Senhor Jesus para quem quer continuar a viver a sua vida, continuar depois dessa dimensão, dessa terra. Quando você passar para o outro lado de lá, lembrando, daqui você não leva nada, meu amigo. Então, se você não leva nada, a sua preocupação deve estar em quê? Em agradar a Deus, em servir a Deus,
em observar as suas palavras, porque daqui nem eu e nem você leva nada, a não ser o testemunho que você dá. Se você tiver um testemunho bom, então você alcançará de Deus a salvação seguindo o caminho de Jesus, que é o batismo, depois temer a Deus, amar a Deus e amar o seu